Primeiro tema do programa, a gente fala sobre uma promessa do Chaldi, novo presidente da CBF, eleito no domingo, de redução das datas, né, dos campeonatos estaduais. Por exemplo, nessa temporada, nós tivemos aqui de datas para campeonato goiano, por exemplo, 17 datas. 17 datas. E a promessa dele é que a gente passe a ter, no máximo, 11 datas. Ou seja, o campeonato goiano teria que perder 6 datas, né? E a maioria dos campeonatos estaduais também, apenas 7 estaduais já estão dentro aí da promessa do Chaldi, para que a gente tivesse a confirmação da promessa feita na eleição. É uma promessa, ou seja, ele vai ter que cumprir já no ano que vem a redução dos estaduais de 17, aqui no caso do campeonato goiano, para 11 datas. Em 2025, foram 16 datas do calendário, e a Federação Goiana ainda aumentou mais uma data, né? A promessa 11 datas, Goianão teve 17, com a mudança, nosso campeonato estadual teria que passar para 6 datas a menos, né? Teria que cortar 6 datas para alcançar aí a promessa feita pelo presidente da CBF, eleito no domingo. Diante disso, a pergunta que fica é a seguinte: a redução de datas pode enfraquecer os campeonatos estaduais, que já estão extremamente debilitados? E eu sou completamente contra qualquer proposta que enfraqueça campeonato estadual. Ah, mas a gente tem que pensar em campeonato brasileiro. Meu amigo, a única coisa que nós goianos ganhamos é campeonato goiano. A única coisa, de vez em quando, Copa Verde. Mas a gente chegou em 10 finais praticamente e só temos a conquista do Goiás em 2023. O Goiás já perdeu final, o Vila perdeu também 3 finais. Então, assim, é complicado, é difícil. Campeonato da Série A a gente ganha? Não ganha. Copa do Brasil a gente ganha? Não ganha. Sul-Americana a gente ganha? Não ganha. Então, o que falta, né, é acabar com o campeonato que a gente ganha, que é o nosso campeonato goiano. De vez em quando a gente ganha uma Série B. E a Série C eu não quero que o futebol goiano ganhe nunca mais, pelo menos não com os nossos times aqui da capital. Daqui a pouco o Anápolis ganhando, ficarei satisfeito. Uma Aparecidense, muito satisfeito. Mas eu não quero que Vila Nova, Goiás e Atlético ganhem Série C. Não, quero que eles fiquem apenas na Série A do Campeonato Brasileiro. Diante disso, é um primeiro passo para o enfraquecimento total dos campeonatos estaduais? O que você de casa pensa? Esse é o primeiro tema aqui do nosso debate das séries. Eu começo por você, craque Danilo Dias. Essa proposta de 11 datas é muito pouco tempo, né? Daria no máximo em 2 meses de competição. Enfraquece ou não os já debilitados campeonatos estaduais aqui no Brasil? Fala comigo, craque. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima terça-feira para você, também para os nossos amigos que estão aí conectados. Um é craque de bola, né? Ney Ladeira, sem sombra de dúvidas, referência agora na comunicação também. Um forte abraço ao Ney, faz tempo que não estamos juntos na programação. Ao Jean Lopes também um forte abraço. E a todo o nosso time da Rádio Band News, também um abraço especial e um cumprimento a todos que nos acompanham. Muito obrigado pelo carinho. Thiago, vamos ver como será essa prática, né? Eu começo daí, principalmente, essa comunicação com as federações. Em tese, a promessa pode ser até interessante, essa redução aí de 17, né? No caso de 2025 para 11 datas, seriam 6 datas aí a menos. Talvez até pode fortalecer, pois teremos aí digamos, uma padronização, fazendo com que a janela de uma certa padronizada, os estaduais andarem juntos. Olha, podemos assim até dizer que é interessante para o mercado em si, mas como você falou bem aí, né, perde aquela paixão da nossa rivalidade interna, vai ter que encurtar os jogos quarta e domingo, aquela acelerada, já foi acelerado esse campeonato goiano, ao meu ver, começa 17 de janeiro, 31 de março ele já terminou, então assim, em meados de fevereiro já tinha concluído toda a primeira fase, e fora os outros estaduais, então eu penso que a medida, essa promessa do Samir, a cada momento que vai passando, a cada time que as federações vão cobrando mais do calendário, vão falando que estão apertado, então eles vão reduzindo nos estaduais até que um dia vai acabar. É o intuito deles que termine logo esses estaduais, que fiquemos só nas competições intercontinentais, Sul-Americana, Conmebol Libertadores, Copa do Brasil, vão aí, quem sabe, arrumar uma outra competição que possa ter essa rivalidade interna dentro dos estados ainda, mas eu vejo que não é bom para o nosso estado de Goiás terminar com esse estadual, é onde o Goiás se tornou um gigante, é onde um Vila Nova teve a rivalidade de buscar o tetracampeonato primeiro, onde o Atlético
passou já o Vila Nova em duas conquistas a mais, e o Vila que ficou aí 19 anos sem conquistar um título, vê o seu rival distante. Então, essa rivalidade interna, ela é interessante, ela é bacana pro futebol, mas também tem aquele lado, são muitas competições, né, que o clube às vezes tem que jogar, é Copa Verde, Copa do Brasil. Então, assim, a promessa é bacana, mas ele tem que ver agora como que as federações vão abordar esse tema, se elas vão realmente concordar com esse final de estadual. Essa redução já vai ser um choque muito grande, principalmente para essas federações. Você tem que fazer um campeonato aí basicamente em 1 mês e meio, né, 2 meses no máximo. Então vamos ver como é que vai ser isso aí. Pois é, 1h14 agora, meus amigos, nós temos 67 likes no canal do YouTube, viu? 67 likes, precisamos bater aqui 150 para que eu comece a ler as primeiras mensagens do YouTube Rádio Band News Goiânia. Faça a sua parte, deixe o seu like agora e vamos juntos até as 3 da tarde no principal debate de ideias do rádio brasileiro. Lembrando que hoje tem Futebol das Feras, 5 da tarde, começa o Futebol das Feras com a apresentação do Paulo Francisco, 7h30 tem Thiago Arruda, locutor Explosão, direto de Belo Horizonte, Atlético e América Mineiro, mais um grande jogo pela Série B. Ela está de volta para o Você e Baterel para o escritório da Papelaria Tributária. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. 1h15, debate das feras, oferecimento, acelera na Vesa Renault. Aproveite, Praça Nova Suíça. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Clinicato, atendimento humanizado e segurança total. 4016-2627. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Faça a cotação pelo 629-9405-9139. E hortifruti completo e variado o ano todo é com o Hiperboreira. Gente da gente, 100% goiano. 1h15. O meu queridíssimo Ney Ladeira, divide a tela pra gente, por gentileza, Eduardo Cabral, para que a gente tenha também esse modelo atual de proposta. 2 pontos, checagem que eu fiz. Foi algo já falado com as federações. É claro que as federações não ficaram satisfeitas, mas hoje existe uma grande rejeição dos clubes grandes em relação a campeonatos estaduais. 95% deles é contra. Então ficou meio que um negócio assim, sem um outro caminho, né? O Chalde fez essa promessa e cumprirá. 2026 a redução acontecerá. No máximo 11 datas. Que dá mais ou menos, gente, 2 meses de competição. 2 meses e meio no máximo. Até o final de fevereiro a gente já teria os campeonatos estaduais se encerrando. O que você me fala dessa promessa de campanha, dessa mudança? 11 datas apenas. E essa mudança de Ladeira enfraquece ou não os campeonatos estaduais que já estão tão debilitados? Fala comigo, Neizinho. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Jean. Boa tarde a todos. Olha, se a gente for fazer uma análise olhando, né, os clubes do interior, que serão os mais prejudicados, obviamente eu sou totalmente contra. Eu vejo o campeonato estadual ainda como um campeonato que viabiliza, né, todo um estado, né, cidades do interior. A partir do momento que essas datas diminuírem, obviamente, nós teremos clubes aí, profissionais, apenas trabalhando, vamos colocar 2 meses, apenas em 2 meses de 12 no ano. É muito pouco. E, obviamente, vai ter o desinteresse, né, dessas equipes que não vão formar nenhum grande time para tentar brigar de frente com as equipes grandes da capital. Então, eu acho que é um enfraquecimento dos estaduais. Agora, eu gostaria de ver qual que será o comportamento das federações, dos presidentes das federações, para que possam chegar no denominador comum. Eu não vejo com bons olhos. Eu vejo que vai ter um enfraquecimento dos estaduais, principalmente aqui no nosso estado, de onde nós falamos e onde a gente quer sempre a melhor, um trabalho mais forte, né? Mais positivo, uma condição melhor de trabalho para os clubes do interior. O que adianta, então, a Napolina, vou dar um exemplo, a Napolina gastando uma fábula, né, em relação à série que ela está disputando, que é a divisão de acesso. Aí chegar o ano que vem, ela vai jogar só 2 meses, se ela não conseguir obter uma vaga numa série C, numa série D. Então, isso aí é um risco muito grande, Thiago. Eu, sinceramente, a princípio, eu não gosto da ideia. 1h18 da tarde, nós estamos agora com 88 likes. Hoje eu só começo a ler aqui as mensagens do canal do YouTube quando a gente bater 150, ok?
Então vai deixando o teu like no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. A Link Telecom tem conexão de net com muito mais qualidade para você. A instalação é de graça. Venha para a Seleção Brasileira da Conexão com velocidade de até 1000 megas. 6239987606. Link Telecom 100% fibra, 100% Goiana. Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado de todas as marcas e modelos? GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga também da qualidade. E é claro, acelera a obra da gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos. Promoções exclusivas. A cada R$500 em compra, você concorre ao sorteio de uma moto 0 km. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. J040 no Garavelo, pertinho do Anel Viário. Thiago. Rapidinho, quero a opinião do Jean Lopes também para a gente fechar aqui o começo do nosso programa. Jean Lopes, qual que é a sua visão sobre a redução das datas? Enfraquece ou não os campeonatos estaduais? Atualmente, 16 datas, o Campeonato Goiano estourou, fez 17. A promessa, 11 datas. 11 datas já a partir de 2026. É a solução ou a falência dos campeonatos estaduais que já foram muito bacanas, mas que hoje perderam muito da sua representatividade? Eu adoro. Eu acho o Campeonato Goiano o grande campeonato que a gente disputa na temporada, pela rivalidade regional, pela quantidade de clássicos, né? Eu acho o Campeonato Goiano um barato. Eu acho que o Goianão, assim, espetacular. Por mim, tínhamos mais tempo de Goianão. Até porque no Goianão a gente ganha. No Brasileiro, normalmente, a gente não tem muito sucesso, né? Mas, enfim, o que você pensa dessa hipótese levantada aí, essa promessa feita pelo novo presidente da CBF, Jean Lopes? Fala comigo. Boa tarde, Jean! Boa tarde, Tiago Menezes, grande abraço. Boa tarde, Danilo Dias. Boa tarde, Ney Ladeira. Boa tarde, querido ouvinte da Band News FM. Um abraço carinhoso a todos vocês. Tiago, é um absurdo, é o assassinato do futebol do interior. Esse processo começou lá na Lei Pelé, mas ele tomou muita força quando a televisão percebeu o futebol como a sua mina de ouro e começou a sugar dos clubes, matando os times pequenos, né? O futebol brasileiro, se você for analisar 20, 30 anos atrás, os pequenos morreram, os médios viraram pequenos e muitos dos grandes viraram médios. Por quê? Porque o interesse é só comercial. Os campeonatos regionais não dão tanto dinheiro assim às televisões, então não é interesse delas, que são quem realmente hoje manda no futebol, que esses campeonatos sejam longos, né, ou tenham uma duração maior. A verdade é que o interesse é ir matando os campeonatos regionais aos poucos, né? Estrangulando, asfixiando, né? Os campeonatos estaduais estão agonizando. E eu penso como você, eu acho que os campeonatos goianos são maravilhosos, é onde tem a rivalidade dos clubes do mesmo local. Esse ano aqui no futebol goiano nós tivemos grandes jogos, né? Os duelos entre Goiás e Vila, os duelos Vila e Anápolis e outros mais, que foram muito legais de assistir, que movimentou o futebol. Eu estou aqui na Band News e eu posso afirmar que as maiores audiências, ou entre as maiores audiências que tivemos, foi durante o campeonato estadual, o campeonato goiano, e isso que estão fazendo está matando, porque existe um processo de elitizar o futebol brasileiro, a gente sabe disso, eu falo isso aqui sempre. E aí o que acontece? O enfraquecimento da qualidade técnica, porque é no interior que se revela os grandes jogadores, que se revelou os grandes jogadores ao longo do tempo. Né? O próprio Pelé, o maior de todos os jogadores brasileiros, surgiu no interior de Minas Gerais e tantos outros. E aí o que vai acontecendo? Vão matando os times do interior, o pessoal perde o interesse de criar time, porque não tem calendário. Eu vou montar um elenco, vou contratar 22, 30 jogadores, comissão técnica para disputar 2 meses de campeonato e depois não ter o que fazer? Não vou fazer isso. Então vai morrendo os times do interior e isso é proposital. O interesse de acabar com o futebol do interior é proposital. Quem sabe, eu vou dar um exemplo maior, que é Guarani e Ponte Preta, 2 times que foram bases de seleção brasileira em Copa do Mundo. 78, por exemplo, foi um caso. 82, outro. Estão na Série C. Ponte Preta e Guarani campeão brasileiro, vice-campeão, não foi bicampeão porque foi roubado numa final contra o São Paulo. Era para ser bicampeão brasileiro. Está na Série C. Por quê? Porque o futebol do interior está sendo esmagado por essa gente ávida por dinheiro, ambiciosa por dinheiro,
E esse novo presidente da CBF, aí, que eu não sei falar nem o nome dele, ele sabe nada de futebol. Ele é lá de Roraima, onde nem futebol existe, futebol profissional, futebol competitivo. Então é isso, a gente vai ver o futebol brasileiro acabando aos poucos, Thiago, e a gente vendo isso sem poder fazer nada. 1h24 agora. Gente, a Fricota é mais completa, além de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. Eurodiesel com você, produtor rural da plantação até a colheita. Todos os dias da semana em todo o Brasil. 3576-3646. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado de todas as marcas e modelos? GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol. Amiga também da qualidade. Mega promoção da Bater Shop, bateria Sedelco 60 amperes. Um produto exclusivo para veículos Chevrolet com 30 meses de garantia. Só R$ 420 à base de troca. Entrega a instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525. E Restaurante Chão Nativo, melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno, ligue agora. 3241-2266. Não batemos 150 não, mas já vou dar uma passada aqui no chat ao vivo. Vai deixando seu like, viu? Pedro Henrique, Thiago, a solução seria criar mais uma divisão para os times sem divisão. É uma possibilidade, né? Chico Xavier de Souza, Thiago Menezes perguntou ontem pro Matheus se tinha favorito pro jogo. Resposta do Matheus, pelo peso da camisa, o todo poderoso Tigrão. Coitado. Ô, Baleia, acontece, meu amigo. Ontem o Vila não jogou nada. O Cuiabá também não. Mas o Vila Nova, se tivesse tido um pouquinho mais de coragem, talvez tivesse também um resultado melhor. Daqui a pouco a gente fala mais do jogo. Leônidas Alves, o Vila precisa de um novo treinador mais experiente. Precisa mandar embora 5 jogadores que não dão conta de vestir a camisa do Vila. E o Ralf não pode ser reserva do Vila Nova, é campeão do mundo. Pedro Henrique, será que o Vila vai perder de novo o gás? O Aislan Ferraz, times de Goiânia são todos fracos. Fortes são os do Pará, né? De Belém do Pará são fortíssimos, meu Deus do céu. Gabriel Evel tá ligado com a gente também, a solução pro Vila da emissão do Lacerda. Calma, gente, pelo amor de Deus. Igor Guilherme Borges também tá ligado. Enfim, um abraço aí pra todos vocês do canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. O que foi, Danilo? Disse que você tinha pedido a palavra sobre esse tema? Era só em relação se, com o encurtamento aí das datas, né, de 17 para 11, se não vai obrigar as federações a ter um trabalho mais apurado, uma organização melhor, vai meio que obrigar os times da capital pararem de querer testar alguns jogadores, fazer aquela salada, digamos assim, né, porque um campeonato mais curto vai ter uma exigência maior, pode aumentar aí o nível de competitividade, porque através dos campeonatos... Eu acho que piora. Você acha? Acho não, tenho certeza. Thiago, eu penso esse ponto que o Jean Lopes citou é fundamental. Qual a vontade que uma Napolina vai ter para montar um time forte, sendo que ela vai disputar apenas 2 meses de campeonato? Quais jogadores fechariam um contrato com as equipes do interior para jogar em 2 meses? Beleza, mas então, aí os times do interior ficarão piores do que já estão. Mas ela tem que montar um bom time para ganhar a vaga para disputar um brasileiro de Série D. Esse não é o pensamento, Danilo. Uma 4ª divisão? Você é jogador de futebol. Seria para um clube que vai te dar 2 meses de contrato? Não. Claro que não, hein? Certo. Então, hein? Mas eles têm que ser obrigados a jogar e competir para ganhar a vaga para a Série D, para ter um calendário melhor. Mas você não obriga quem não tem dinheiro. É aquela coisa, você me obriga a comprar uma casa lá na Aldeia do Vale. Eu não dou conta, meu amigo. Você pode fazer o documento que for. Lei estadual, municipal, prefeito sanciona, o Grande Mabel que está revolucionando Goiânia, vai lá e sanciona. Eu não tenho dinheiro, a lei não terá força contra mim, porque eu não tenho dinheiro. É a mesma coisa dos clubes do interior. Você pode fazer uma lei aprovada lá no Senado Federal pelo nosso senador Jorge Cajuru. A partir deste momento, os clubes do interior são obrigados a montar time bom. Os caras não têm dinheiro. Os jogadores não querem as propostas, não aceitam as propostas. Vai mudar em quê, gente? Vai piorar a situação. Jogador de bola não assina 2 meses, não. Thiago? Não, fica impossível, Ney. E, Thiago? Fica impossível, né? O Danilo, o problema maior é que fica difícil para contratar. Como você até colocou, né? Como ex-jogador de futebol, você sabe que um jogador não vai sair para fazer um trabalho de 2 meses, correndo risco. Pode ser que classifique? Pode ser. Mas e se não classificar? Não é porque o time vai investir, fazer um grande investimento, que ele vai conseguir o êxito, né? Vai conseguir o objetivo final. Então, essa diminuição de data é prejudicial para os clubes do interior. Porque o da capital, por exemplo, o Atlético, Vila e Goiás, eles já têm calendário. Né? Já tem calendário. Então, menos mal. Mas agora, e o do interior, desses clubes que não têm dinheiro,
a situação fica muito mais complicada para esses clubes. Aí a gente vai ver um campeonato goiano de poucos clubes brigando pelo título. De repente, você até colocou, será que não vai ter o esvaziamento também em relação ao interesse do Goiás, do Vila e do Atlético? Numa competição tão curta, será que eles não vão colocar o Sub-23? Então ficam essas perguntas, então, sabe, Danilo? Porque eu gosto do estadual. Eu gosto muito do estadual, porque o estadual dá essa possibilidade das equipes do interior conseguir aí uma vaga com investimento até melhor. Mas quando se achata, vai ficar achatado, né? Os jogos serão menores. Como é que você vai contratar um jogador para 2 meses? Primeiro que não pode, né? No mínimo são 3 meses. Então já tem aí. Tem esse detalhezinho também que o pessoal da CBF, Federação, tem que levar em conta, né? Você não pode fazer um contrato com um período menor de 3 meses. E só para a gente matar esse assunto aqui, em nome das maiores marcas brasileiras, Hortifruti do Hiperboreira tem qualidade, praticidade, produtos sempre fresquinhos, reposição diária e variedade o ano todo. Hortifruti Hiperboreira, 100% goiano. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial Agel APC. Acesse o site e conheça suprema-go.com.br. Você gosta de qualidade? Comida gostosa? Venha para o Danove Restaurante, churrasco, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Danove Restaurante na Avenida Tocantins, setor aeroporto. Uma delícia. Danove Restaurante. Soft Laser, beleza e bem-estar está no DNA da Soft Laser. Estamos no Jardim Goiás, ao lado do Shopping Flamboyant, oferecendo tratamentos estéticos personalizados. Agende agora mesmo uma avaliação de graça. Soft Laser, realce a sua beleza, viva a sua melhor versão. 629-9371-6862. Visite a gente. E Pneus Express, há mais de 20 anos de tradição. Toda a linha de pneus de carga leve e pesada. Venha para Pneus Express. Seu caminhão, quilômetros à frente. 62-32-72-1881. Pneus Express. O brasileiro tem uma mania muito feia. A gente tem uma mania de copiar aquilo que funciona lá fora. O Brasil não é uma Europa. Não tem como você comparar a realidade do Brasil com a realidade de Portugal, que é do tamanho de um estado de São Paulo. Não dá para você comparar a Bélgica, que é do tamanho do estado do Pernambuco, com um país que é continental. Os estaduais, não tem estadual na Europa. Os países lá são minúsculos. Características totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes, quantidade de clubes totalmente diferente. A nossa realidade é uma realidade única no mundo. Não tem nenhum outro país com tradição no futebol que tem as nossas características. Por que a gente é pentacampeão do mundo? Porque a gente tinha formação de jogador. E grande parte desses jogadores, eles saíam das equipes pequenas do interior. Quantos jogadores aqui o Goiás não aproveitou? Do Goiânia, do Pires do Rio, não aproveitou do Craque de Catalão, da Aparecidense, o Vila Nova. Quantos jogadores do Itumbiara o Vila já não pegou? O Atlético rigorosamente igual. O São Paulo pegava jogadores lá do Noroeste de Bauru, jogadores das equipes lá de Piracicaba, 15 de Piracicaba, 15 de Jaú. Isso acabou. E aí a CBF, e eu tô dando um voto de confiança para esse presidente, acho novo, jovem, aí é de Roraima. Cara, o CEP da pessoa não importa. Para mim eu não tô nem aí, ele pode ser da baixa da égua. Ele sendo bom, sendo competente, tendo uma cabeça aberta, parabéns, terá o meu apoio. Eu tô dando um voto de confiança para ele. Mas enfraquecer campeonato estadual não é solução. É o começo do fim. Depois que nós começamos a importar, a trazer de fora soluções para o futebol brasileiro, olha o que aconteceu. A gente não ganha a Copa do Mundo desde 2002. E qual que é a previsão para a próxima Copa conquistada pela seleção brasileira? Acho que vai uns 20, 30 anos. Então, assim, a gente precisa parar de importar coisa de fora. Nós temos as nossas soluções. Europa não é solução para o Brasil. Esse negócio de acabar com o campeonato estadual é burrice. Burrice sem tamanho. Que eles acordem enquanto existe tempo.